Muito bem, eu antes, muito obrigado, eu antes de passar a palavra para vós, só gostava de fazer uma pergunta para esclarecer mesmo o que eu acho que é interessantíssima a população, aquela coisa que fez, ou mesmo que está a dizer. Mas então significa isso que há aqui uma espécie de alternância temporal de textos e, portanto, neste momento nós somos vítimas, e agora as palavras começam a atropelar-nos completamente, porque maneiramente nós somos vítimas do ponto de vista ativo de um texto que nos é imposto, mas do ponto de vista passivo de uma ausência de texto nosso, que permita contrapor. Vão lá ver, nós, quando os muçulmanos eram os infiéis, eles tinham por anos, tinham o mesmo texto já, mas nós tínhamos o Antigo Testamento. E em nome do Antigo Testamento, esse texto vingou. Pergunto-se agora, nós estamos a sofrer as consequências de um texto forte, relativamente ao qual nós não temos um texto de força semelhante. E portanto, no fundo, para contrapor à questão da Grécia Antiga, quando proliferavam os textos, mas que se equivaliam em termos de poder. Porque isso levar-nos-ia a um ponto onde eu julgo que nós, apesar de tudo, não colocar, e que estive sempre presente, quer nos vossos textos, nas vossas intervenções, que é indo lá à origem, como era como diz, até que ponto é que nós não temos por detrás do texto ainda e sempre o poder. Quem tem o poder para escolher o texto, para dizer o texto. E não sei, porque o texto em si não tem um poder autónomo próprio, porque o Corão já existia e não teve esse poder. Então quem tem o poder, quem é que tem o poder de dizer o texto? Por outro lado, quando ela diz, e bem, que a escrita é talvez o único, como é que disse, não ser vivo. A língua é o único ser não natural que é vivo. Natural que é vivo. O único ser não natural que é vivo, isto traz em si a ideia de que há um poder que lhe dá vida, que isto é, ele não é vivo pela sua própria natureza, não sei se estou a dizer. Ele é procurar interpretar. Quer dizer, não é da sua natureza que ele é vivo, ele tem uma disponibilidade para se tornar vivo, para ser vivo, através, mais uma vez, daqueles que têm poder sobre ele, poder para o viver, para o vivificar. E aqui eu volto a perguntar, então, até que ponto é que o texto original não é o tal ser que, de alguma forma, se foi vivificando através da vida que foi tendo, eu diria, mas eu estou mesmo a pensar em voz alta, como já havia dito, portanto, a caminhar por dentro da tese socrática que a ignorância, sobre um bocadinho de nada culta, já serve para criar pensamento. Portanto, é um pouco isso que eu estava a tentar. Isto é, até quando nós não estamos, quando pegamos no texto e na palavra, até quando nós não estamos a elaborar um processo que nos pode permitir construir uma ideia, um pensamento, mas que não abrange a totalidade dos elementos que são necessariamente chamados para a elaboração desse pensamento. Portanto, nós podemos dizer o que se passa hoje é a posição do texto. Mas perguntamos assim, mas então, onde está o outro texto? Qual é o nosso texto, digamos assim? Somos vítimas, qual é o nosso texto? E depois de saber qual é o nosso texto, qual é a força do nosso texto? No passado, qual era o texto deles? Aí sabemos curiosamente. E sabíamos qual era o nosso. E o deles não se impôs porque nós tínhamos poder que eles não tinham. Este poder pode ser depois avaliado em várias dimensões polissêmicas, por um lado, e até poliéticas, uma pluralidade. Mesmo hoje nós diremos se os muçulmanos moderados existem efetivamente como moderados. Nós então perguntamos que poder tem uma parte para dizer que o texto é interpretado da qual maneira. Porque o que nós estamos se os muçulmanos moderados têm razão, nós não estamos a sofrer a imposição de um texto, estamos a sofrer a imposição da interpretação de um texto. E, portanto, não é verdadeiramente um texto que se impõe, é a interpretação do próprio texto. Que, aliás, é uma matéria que tem estado aqui a ser trazida desde o início, quando todos nós. Há aquela, enfim, Humberto Eco, não quero trazê-lo aqui misturado com o Sófocles, etc. Mas há aquela graça que ele diz, quando compara Bertrand Russell com Heidegger, ele diz que o Bertrand Russell tem uma grande vantagem, é que todas as tolices com isso percebem logo. Enquanto o Heidegger demora imenso tempo e convoca imensos filósofos para se perceber nos políticos, eu também digo. E, portanto, no fundo, não é? Portanto, estamos aqui um pouco com textos
que pela interpretação, então, digo eu já não diria isto simplesmente para funcionar a forma. Não, não dá para desviar muito, mas claro que é a interpretação de um texto, como com os cristãos, foi a interpretação de um texto. E, inclusivamente, os cristãos, não só houve as cisões oficiais, não é? De base protestante, geral, para não estar a particularizar, como houve dissensões pessoais que acabaram na morte dessas pessoas. Muitos condenados pela Inquisição ou por serviços semelhantes à Inquisição eram tão cristãos como os outros. E, aliás, um dos focos de perseguição entre os cristãos foi, e ainda hoje se vê, não se mata ninguém, mas ainda hoje se vê que a interpretação da Bíblia origina cisões para aqui, para lá e para lá. Os testemunhas de Jeová dizem que eles é que leem bem, e anda tudo à volta de quem é que conhece melhor um texto que é absolutamente desconhecido, a não ser para quem saiba aramaico. Porque eu conheci, fiz um curso de verão com jovens, onde estava um jovem estudante alemão, estudante de teologia e conhecedor de aramaico, que me fez traduções de passagens da Bíblia completamente reveladoras. Por exemplo, o Mar Vermelho, passar o Mar Vermelho não tem nada a ver com o vermelho, o mar não. Portanto, nós estamos já a viver de empréstimo, mesmo o tempo do latim, da Bíblia em latim, que era justamente para que o povo não deitasse a mão, não começasse também a interpretar à sua maneira, que é o que é mas é sempre uma interpretação. E nos muçulmanos a mesma coisa, porque isto quase poderia parecer um ciclo de historiazinhas que já nem dá para contar às crianças se não fosse tão trágico. Porque entre eles também se matam tremendamente uns aos outros, porque foi a sobrinha a nora do Noé, e o outro é o sobrinho, e aquilo deu os sunitas, e já na Idade Média, eles, quando lá chegaram os cristãos, eles já estavam divididos, fizeram as alianças para responder aos cristãos, e claro que nessa altura ganharam os que tinham mais poder, os que tiveram também sorte, porque tudo isto são circunstâncias da sorte, das guerras, não é? E portanto caiu àqueles ganhar. Agora, e o que é mais absurdo nisto tudo é que no fundo a pessoa tem que se sentir de desespero, não é? Eu também vivo de desespero com a nossa situação aqui. O que é mais absurdo é que com os israelitas, com aquela belíssima história, aí já é muito territorial, porque é disputar um pedaço de terra, não é? Dos palestinianos e dos israelitas, portanto, muçulmanos, judaicos e cristãos têm todos o mesmo texto base, o mesmo texto de origem, que é o Antigo Testamento. E depois divergem daquelas maneiras. O Amos Oz tem uma frase muito engraçada que diz: não valia a pena estar a ver essas coisas se Cristo é Deus ou se Cristo é só um profeta. Portanto, se é Deus, quem acredita que é Deus são os cristãos, quem acredita que é um profeta são os judeus e os árabes, que se odeiam de morte, não é? Mas isso vai ser muito fácil quando houver lá. Não sei como é que isso se chama. O último julgamento, o juízo final, portanto, o juízo final, e Jesus aparecer cá, aparecer na terra, se eu disser assim, prazer em ver-vos outra vez, é porque já cá esteve enquanto Deus. Se eu disser, olá, tenho muito gosto em conhecê-los, é porque o outro que cá esteve não era ele. E, portanto, é só esperar por isso conforme a fórmula de solução que eu usava, pode-se ver quem tem razão ou quem não tem. Mas é realmente
fenómeno de interpretação, porque é um fenómeno humano, não é? E os textos estão lá, claro, depois há os outros, os apócrifos e essa coisa toda. Agora, eu só queria dizer, quando eu falo da língua viva, não é na relação com o poder, é é mesmo na sua natureza. É mesmo na sua natureza. Eu costumo falar isso aos miúdos, sempre, enfim, com desagrado aos professores, porque normalmente as minhas intervenções deixam os miúdos muito felizes com os professores. Por causa do inglês, eu digo aos miúdos, é ótimo que se saiba inglês, não tem que ter algo, o nosso chip é imenso, nós conseguimos saber 12, 15, 16 línguas. Uma língua não mata a outra, nós conseguimos, os poliglotas existiram em todo o tempo. E pronto, e temos uma língua franca que apareceu e que se impôs, claro, por razões comerciais, tecnológicas, não sei o que me interessa. Interessa que eu fico muito feliz quando chego a outro sítio do mundo e consigo falar com o humano que encontro. É uma grande felicidade, é uma coisa que não existia. E até ao século XVI, XVII, os eruditos usavam o latim para isso, mas eram só os eruditos, correspondiam-se a latim, falavam em latim, percebiam-se todos uns aos outros. Depois, quando isso caiu, até que nos deparámos com as fronteiras das línguas em geral, para o povo e para os eruditos, e tentou então criar-se uma língua franca artificial, que foi o Esperanto. Não é? O Esperanto ter andado nos caprichos. Eu tive um tio que fazia parte dessa gente assim mania, cultivavam o Esperanto. O Esperanto nunca serviu para nada. Porquê? Porque foi criado em laboratório e a língua, sendo viva, não pode ser criada em laboratório. Eu chamo de viva na sua natureza porque ela tem as suas leis, as suas ilusões, os seus progressos, as suas mortes, alimenta-se, ama, detesta, ilumina coisas, é um ser vivo com células prodigioso, absolutamente prodigioso, e criado pelo homem. O computador é inteligente, mas não é vivo. O único ser que nós conseguimos criar, talvez, pronto, a clonagem também precisa de um original, e a língua não teve original à partida, é a língua.